Olha só, nesta quinta-feira, no 6º dia da visita do Papa Leão XIV à Espanha, o pontífice desembarcou nas Ilhas Canárias, que é uma das principais portas de entrada da rota migratória na Europa. Bem, quem traz os detalhes, todas as informações para a gente sobre o dia do Papa na Espanha é a nossa correspondente em Roma, Camila Moraes. Aliás, essa visita do Papa Leão XIV às Ilhas Canárias tem um significado muito importante, né, Camila? Boa noite para você aí. Boa noite, Edu. Boa noite, Rayane. Boa noite a todos que estão acompanhando a TJ Aparecida. Tem um significado muito especial porque, nesse contexto da migração, o Papa Francisco já pensava em visitar também as Ilhas Canárias. Assim como fez a ilha de Lampedusa, o Papa Francisco foi logo no começo do seu pontificado. O Papa Leão XIV vai retornar a Lampedusa daqui a poucas semanas e hoje, então, o Papa Leão XIV chegou às Ilhas Canárias nesse contexto da grave crise migratória que a gente acompanha não só na Europa, mas no mundo todo, mas sobretudo pela via da Rota do Atlântico. Bom, o Papa chegou pela manhã nessa última etapa, então, da sua viagem e logo que ele chegou, ele disse: o sucessor de Pedro não pode ignorar esses desembarques, a igreja não pode ignorar essas águas. Porto de Arguinegue, que fica em Gran Canária, é um lugar muito significativo. O Papa ele se encontrou com representantes de organizações comprometidas com a acolhida e o acompanhamento de migrantes e voltou a chamar a atenção para a dignidade das pessoas forçadas a deixarem a sua terra e também a responsabilidade compartilhada de acolher essas pessoas, de protegê-las, de promover a integração. Antes do discurso do Papa, foram apresentados testemunhos que retratam diferentes rostos da migração. Então, teve o testemunho de um capitão que é responsável por operações de salvamento marítimo, também de uma voluntária da Cáritas, que durante um dos momentos mais críticos da pandemia e também da migração ajudou a coordenar a acolhida de centenas de pessoas e também de uma mulher nigeriana que foi vítima de tráfico humano para fins de exploração sexual. O Papa Leão XIV disse que ainda existem monstros que rondam essas águas, as máfias que lucram com o desespero humano, os traficantes que escravizam mulheres e crianças e também a indiferença que permite que tantos pobres sejam engolidos pela exploração ou pelo esquecimento. O Papa disse ao final da sua fala: não entreguem a sua vida a quem as comercializa, não acreditem em quem promete paraísos fáceis em troca do seu corpo, seu dinheiro, seu silêncio e a sua liberdade. O Papa disse: essas são falsas promessas que são contos da sereia, são indústrias da morte. Então o Papa denunciando o tráfico de pessoas para diversas finalidades nesse contexto da Rota do Atlântico, que recebe aí milhares de pessoas. Durante a pandemia, por exemplo, em uma semana chegaram mais de 3.000 imigrantes em uma semana só. Em 2025, o balanço que foi feito, que conseguiu ser feito, eram de 18.000 pessoas durante o ano. Então, um balanço muito alto de imigrantes que chegam. E aí a gente sabe que tem os aproveitadores, tem as máfias e o Papa Leão XIV denunciando essa máfia do tráfico que explora, então, as pessoas que têm essa necessidade de deixar o seu país. Bom, esse foi um contexto muito importante. Ao longo da tarde, o Papa teve outros compromissos, como, por exemplo, ele se encontrou com o clero, com religiosos ali das Ilhas Canárias e agora, então, o Papa está no estádio das Ilhas Canárias celebrando a Eucaristia com uma multidão de pessoas. Essa já é a etapa final da viagem à Espanha, mas ontem, ainda em Barcelona, nós pudemos ver aí um verdadeiro espetáculo de luzes com a inauguração da Torre Jesus Cristo da Basílica Sagrada Família. O Papa ele presidiu a missa na Basílica da Sagrada Família em Barcelona, inaugurou a Torre Jesus Cristo e essa celebração eucarística também está no contexto do centenário de morte do arquiteto Antônio Gaudí, que foi então quem deu corpo aí para toda essa construção, para o desenho, para as obras da Basílica da Sagrada Família. São 100 anos da morte dele, ele que já é venerável, está em processo de beatificação e é conhecido como arquiteto de Deus. O Papa disse, como arquiteto ardente de fé, se referindo a Gaudí, o venerável Antônio Gaudí concebeu esses espaços com o desejo de narrar os mistérios da vida do Senhor. Assim propôs uma peregrinação espiritual que conduz ao encontro com Cristo na
nascido, morto e ressuscitado por nós. O Papa convidou todo mundo a demonstrar que a Sagrada Família é a igreja mais alta do mundo, não para se destacar nas suas classificações mundanas, mas para guiar os passos do povo de Deus que peregrina na terra da Catalunha com a cruz que ilumina o caminho, como uma lâmpada acesa na espera do regresso do seu esposo. Então, a Sagrada Família é a basílica mais alta, o prédio mais alto, a igreja mais alta do mundo, atrai uma multidão de peregrinos todos os anos e agora, então, com mais essa torre e a previsão de entrega da obra completa de 2032. Então, até lá a gente vai ver alguns passos aí sendo dados para concluir esse templo maravilhoso, como o Papa disse ontem na missa, para que sirva então como um farol, como uma luz para nos mostrar o reino e o evangelho. Do Raiane, amanhã eu volto falando então da etapa final da viagem do Papa Leão XIV. Amanhã à noite ele já vai estar aqui no Vaticano, mas com certeza, Eduardo e Raiane, essa viagem ela se destaca aí de todas as outras, porque a gente viu um Papa denunciando problemas que são gravemente, que atingem todos os países, mas sobretudo dando um ânimo de fé para todo o povo da Espanha. Eu volto com vocês.